Vamos lá, pessoal. Eu decidi gravar um vídeo aqui para responder uma pergunta que é extremamente comum e tem gerado muita confusão. Me perguntam com muita frequência: Alexandre, quem pode fazer o agulhamento seco? Quem está legalmente autorizado a fazer agulhamento seco? E também, de quebra, a mesma pergunta acontece com relação à acupuntura. Já sabemos que tem, de longa data, muita briga da fisioterapia e da medicina com relação a essa história. Então, para esclarecer, vamos lá. Eu baixei aqui na internet o tal do acórdão, que é a COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o acórdão número 481, de 19 de agosto de 2016, sobre a utilização da técnica do agulhamento seco pelo profissional fisioterapeuta. Aí diz aqui assim: o plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no uso de suas atribuições e dispõe de disposições regulamentares conferidas na Lei 6.316, de 17 de setembro de 75, e pela resolução do COFITO número 413/2012, em que acordam os conselheiros do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, reunidos nessa sessão de número 269, reunião plenária ordinária, em aprovar por unanimidade a utilização da técnica do dry needle, ou seja, foram fisioterapeutas que por unanimidade falaram assim: nós fisioterapeutas podemos fazer isso, então, apenas entre eles. Daí depois discorre falando que a técnica do agulhamento seco foi internacionalmente estabelecida como estimulação intramuscular e, mais recentemente, de acordo com a Federation of State Boards of Physical Therapy United States, ou seja, eles estão usando o conceito de que foi internacionalmente aceita porque nos Estados Unidos aceitaram. Bom, mas daqui a pouco eu chego nessa parte. Como a terapia manual intramuscular sendo considerada, na realidade, um segmento das áreas de fisioterapia manual, músculo-esquelética e manipulativa, interessando a fisioterapeutas de diversas especialidades. Assim, o agulhamento é uma técnica caracterizada pela inserção de uma agulha filamentar sólida, sem medicação, através da pele para tratar várias disfunções, incluindo, mas não se limitando, a dor miofacial, o recrutamento muscular, o controle da dor músculo-esquelética em geral, regeneração e recuperação de tecidos lesados e até mesmo quadroálgicos articulares. Aí uma consideração para ser levada nessa conversa daqui. A formação do fisioterapeuta no Brasil é igual à formação do fisioterapeuta dos Estados Unidos? Eu não estudei em detalhes os currículos, mas eu acho que não. Porque, pelo menos eu posso dizer, dentro da medicina, a formação do médico do Brasil é bem diferente da formação do médico dos Estados Unidos. Não estou dizendo que é melhor ou pior, apenas é diferente. Portanto, se a liga de todos os fisioterapias que existem lá afirma de que lá o fisioterapeuta pode praticar esse procedimento do agulhamento seco, isso é válido para aqueles fisioterapeutas que foram avaliados pelo que eles chamam de board, né? Como é que se diz? É o órgão que vai registrar, vai normatizar a atividade dos fisioterapeutas lá. Então, se os boards de lá aprovaram você como fisioterapeuta, lá você pode exercer a técnica do agulhamento seco. Só que, da mesma forma que a gente tem a história do Revalida, que a gente ficou tão em alta aqui por causa da história dos cubanos, para poder praticar, para um fisioterapeuta brasileiro praticar fisioterapia nos Estados Unidos, ele tem que fazer a prova, o equivalente ao Revalida deles lá, e se passar, aí sim. Ou seja, se ele atender aos pré-requisitos mínimos que os fisioterapeutas lá têm que ter, nesses casos, eles concordam que o fisioterapeuta possa praticar agulhamento seco. Agora, quais são esses pré-requisitos para se formar fisioterapeuta aqui? Será que são os mesmos do que lá? Volto a dizer, não sei, mas dando continuidade ao texto aqui. Mais adiante diz assim: em relação à prática do agulhamento seco, essa não pode ser confundida com a prática da acupuntura. Então, aquilo que eu digo, a acupuntura é uma especialidade e agulhamento seco é um procedimento. Eu ainda há pouco recebi uma crítica de um outro cara reclamando, dizendo que eu estava errado nisso, de que agulhamento seco é acupuntura. Discordei do cara, tentei explicar, mas enfim, não vou me alongar muito nisso. Então aqui está no próprio regimento escrito pelo pessoal do COFITO, lá em 2016, dizendo exatamente isso, essa frase inteira, que em relação à prática do agulhamento seco, essa não pode ser confundida com a prática da acupuntura. Daí depois segue assim: a prática da acupuntura por fisioterapeutas acupunturistas e o agulhamento seco diferenciam-se em termos históricos, contexto
filosófico, indicativo e prático. O agulhamento seco, utilizado por fisioterapeutas, é baseado na neurofisiologia, neuroanatomia e estudo científico moderno do sistema nervoso e músculo-esquelético. Daí, mais adiante, ele pega e fala aqui: de acordo com a Sociedade Brasileira dos Fisioterapeutas Acupunturistas, sobreavisa Associação Nacional de Fisioterapia e Quiropraxia, ANAFIC, Associação Brasileira de Práticas Integrativas e Complementares, a BPIC, os currículos de cursos de formação, especialização em acupuntura são baseados em preservar as antigas teorias, princípios e práticas da medicina tradicional chinesa. Os objetivos e filosofia por trás do uso do agulhamento seco utilizados por fisioterapeutas não se baseiam em teorias ou doutrinas da referida medicina tradicional chinesa. Tá? Mas a gente diz assim, uma das finalidades dessa regulamentação é a proteção da sociedade. Portanto, recomenda-se que o profissional realize uma formação mínima de 30 horas, sendo o mínimo de 50% de prática supervisionada. Então eles falam que para um fisioterapeuta poder praticar o agulhamento seco aqui no Brasil, ele deveria ter pelo menos um curso de 30 horas, sendo que 15 horas tem que ser de prática supervisionada. O presente acórdão será preponderantemente no aspecto ético, deontológico, e sua não observância poderá ser, a juízo dos conselhos regionais e federal, considerado como circunstância agravante de eventual pena imposta em processo ético, que avalia a utilização do agulhamento seco como recurso terapêutico. Enfim, e aí foi publicado isso em 2016 e até então estava tudo bem. Aí o que aconteceu? Agora, no ano de... Onde é que está aqui? Peraí. Aqui. Em dia 10 de dezembro de 2019, está aqui no site do Portal do Direito da Saúde, tá? No saudejur.com.br. Título: Juiz mantém negativa e fisioterapeutas não poderão realizar acupuntura. E aí vamos lá, vamos tentar esclarecer o que está dizendo. Quem está falando isso não é o Alexandre, e sim foi um juiz do STF. Então, seguindo a decisão tomada anteriormente pelo STF, o juiz Valdemar Cláudio Carvalho, a 14ª Vara Federal do Distrito Federal, anulou o acórdão número 488/2016 e resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, proibindo fisioterapeutas de realizarem a acupuntura, considerando-a um procedimento invasivo e, portanto, um ato médico. Esse é o detalhe. O agulhamento é um procedimento invasivo. Sendo assim, não faz parte do rol de atribuições básicas da fisioterapia, e sim do médico. E aí, então, ficou definido como um ato médico. A decisão atende a pedido da tutela apresentado pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. O acórdão número 481/2016 afirmava que o agulhamento seco é diferente da acupuntura, sendo permitido sua prática por fisioterapeutas. Porém, esse não foi o entendimento do magistrado, para quem o procedimento trata-se de prática derivada da acupuntura, ou seja, introdução de material físico com vistas ao tratamento de inflamações e outras condições. A partir dessa premissa, o magistrado seguiu o posicionamento do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do STJ, que recusou que no recurso número 1357139 do Distrito Federal, em 2013, considerou a acupuntura procedimento invasivo e, portanto, uma atividade privativa do médico. E aí está, entre aspas, dessa forma, não pode o conselho profissional estender a prática de agulhamento seco a seus profissionais por ausência total de previsão legislativa sobre o tema utilizado, afirmou o juiz Valdemar Carvalho. E ele ainda diz que, nesses casos, a lei pode ser usada como parâmetro, é a lei número 12.843/13, lei do ato médico, em que no seu artigo 4º estabelece que são atividades privativas do médico a indicação de execução e a execução de procedimentos invasivos, sejam eles diagnósticos, terapêuticos ou estéticos. Em decisão anterior, o ministro Gilmar Mendes, do STF, já havia determinado a nulidade de outra resolução do COFITO que também autorizava os fisioterapeutas a realizar a acupuntura. A matéria sobre a decisão não pode ser acessada aqui. Então veja o que eu estou falando. Eu não estou falando que eu sou a favor nem contra, apenas estou relatando para todo mundo que me pergunta quem pode realizar agulhamento seco e acupuntura no Brasil? A partir do dia 10 de dezembro de 2019, ou seja, muito pouco tempo atrás, só quem pode realizar procedimentos invasivos, entre parênteses, agulhamento seco e acupuntura, são médicos, dentistas
e médicos veterinários, certo? Por quê? Porque está dentro do rol de atribuições das suas faculdades os procedimentos invasivos, quer sejam diagnósticos ou terapêuticos. Para que eu falo isso? Bom, em primeiro lugar, para trazer conhecimento para todo mundo. Segundo lugar, para quem faz agulhamento seco ou acupuntura e que não se enquadra nessas categorias, corre o risco de se enrolar com a justiça. Imagina lá que um dia um paciente mal intencionado está fazendo acupuntura com um profissional não médico e resolve processar esse cara. Essa pessoa vai se defender como perante a lei? Vai dizer o quê? Ah, mas eu tenho formação, assim, essa formação não é reconhecida ou não pela lei? Então, o comentário aqui não é para criticar, não é para dizer que medicina, o médico sabe mais de músculo esquelético do que o fisioterapeuta. Eu não estou comparando ninguém com ninguém. Eu apenas estou relatando uma lei que foi sancionada e a questão do acórdão que foi anulado e que a partir de então só quem pode praticar isso são médicos formados e reconhecidos no Brasil, assim como dentistas e médicos veterinários também. Tá? Não entendam que eu tenho qualquer coisa contra fisioterapeutas, eu não tenho, tá? Pelo contrário, eu respeito muito, gosto muito, aprendo muito com eles. Acho que o fisioterapeuta é uma grande ajuda para o médico de família, principalmente o médico na atenção primária, que tem uma formação na parte de medicina musculoesquelética bem aquém do desejado. Porém, eu acho que cada um no seu quadrado. A gente tem que fazer o que nos cabe. Então, por exemplo, eu, Alexandre, enquanto médico de família, eu não vou sair fazendo punção venosa profunda no centro de saúde, apesar de saber fazer. Eu não vou fazer a drenagem de tórax no centro de saúde, apesar de já ter feito em ambiente hospitalar, mas não em posto de saúde. Mas por quê? Porque são atribuições do médico ou emergencista ou do médico cirurgião. Então, apesar de eu poder fazer, não faz parte do rol de atividade do médico de família. Então, eu não vou me meter ali, sabe? Agora, o agulhamento seco é um procedimento. Assim como a sutura é um procedimento, drenar um abscesso é um procedimento, fazer uma cantoplastia unguial é um procedimento. E todos esses procedimentos, se eu aprendi a fazer, eu sei fazer, eu estou capacitado a fazer, por serem procedimentos de baixo risco e baixa complicação, eu acho que qualquer médico poderia fazer, qualquer médico, quer seja no hospital, no ambulatório, na casa do paciente ou no centro de saúde, isso não faz diferença. O que eu acho que não pode acontecer é não deixar de tratar alguém com dor miofacial porque não aprendeu uma técnica como o agulhamento seco. Então, eu recomendo que todos os médicos se familiarizem com essa coisa chamada síndrome dolorosa miofacial e aprendam a sua técnica de resolução, que é o agulhamento seco. Tá? Fico à disposição para esclarecer e trazer mais esclarecimento à luz das evidências atuais. E o objetivo aqui é estar ajudando mais do que discordando ou criando confusão. Tá bom? Um forte abraço, até a nossa próxima.